Prezados alunos, vamos dar sequência ao estudo dos crimes contra a administração pública. Vamos examinar nesta aula o peculato próprio, artigo 312 caput, ok? Peculato próprio, também chamado de peculato tipo, portanto, dois nomes, peculato próprio ou peculato tipo, que é o caput do artigo 312 do Código Penal. A expressão peculato próprio abrange duas espécies de peculato, ok? Então, peculato próprio abrange duas espécies de peculato. Primeira, peculato apropriação. Segunda, peculato desvio, ok? Então, se perguntarem para vocês o que é peculato próprio, vocês vão dizer o seguinte: peculato próprio abrange duas modalidades de peculato. O peculato próprio abrange o peculato apropriação e abrange também o peculato desvio, ok? Vamos ler o artigo 312, acompanhem comigo. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Percebam então que o artigo 312 caput prevê dois verbos, apropriar e o desviar. Por isso que nós temos o peculato apropriação e o peculato desvio, ok? Se o agente realiza os dois verbos, isto é, ele desvia e depois se apropria, se ele realiza os dois verbos, ele desvia e depois se apropria, ele responde por um crime só, por força do princípio da alternatividade. O artigo 312 caput, que é o peculato próprio, é um tipo misto alternativo. Tipo misto alternativo é o que tem mais de uma conduta, mais de um verbo. Por isso que é um tipo misto alternativo, porque tem o verbo apropriar e o verbo desviar. E a lei fala apropriar ou desviar de bem público ou particular que esteja sob a guarda da administração pública, ok? Então, são dois verbos, apropriar ou desviar. Se o agente realizar os dois verbos, ele responde por um crime só, por força do princípio da alternatividade, ok? Muito bem, o peculato próprio, seja apropriação, seja desvio, o peculato próprio tem por pressuposto o fato do funcionário público ter a posse lícita do bem em razão da função pública. Então anote aí, pressuposto do peculato próprio. É o fato do funcionário público ter a posse lícita do bem. Posse lícita do bem em razão da função pública. Ok? Bom, então, primeiro, tem que ser funcionário público, ok? Funcionário público. O falso funcionário público, uma pessoa que se faz passar por funcionário público, ele não comete o peculato, ok? O falso funcionário público, se ele entra lá na repartição pública, engana todo mundo e banca o funcionário público, imaginemos, trabalhou lá alguns dias como funcionário público, não é isso? O falso funcionário público, ele vai, além do crime de usurpação de função, né, caso ele exerça alguma função, usurpação de função pública, né, se ele exercer alguma função lá, como se fosse funcionário público, mas se ele pegar bens lá da repartição, ele vai cometer crime de furto ou de estelionato, ok? Então, o pressuposto do peculato próprio, que o funcionário público tenha a posse lícita do bem em razão da função pública. Então, se for um falso funcionário público que se apodera de bens,
o crime não será peculato. O crime pode ser furto, pode ser estelionato, ok? Bom, então um funcionário público que tem a posse do bem, ok? Tem a posse do bem. Bom, então tem que ser funcionário público. O primeiro passo é esse, tem que ser funcionário público. Se o sujeito já foi aprovado no concurso público, se ele foi aprovado, mas ainda não tomou posse, ele foi aprovado, mas não tomou posse, ok? Entretanto, ele já está indo lá na repartição pública para se inteirar, para ver como que é, ok? Foi aprovado, não tomou posse, mas, no entanto, está lá frequentando a administração pública, ok? E ele se apodera de alguns bens de lá. Daí o crime também não será peculato, porque ele ainda não é, a rigor, ainda um funcionário público. Ok? Então, funcionário público aprovado que não tomou posse, mas que circula pela repartição pública e se apodera de bens. Ele vai responder por furto ou por estelionato. Não é peculato. Então, o pressuposto do peculato é que o agente seja funcionário público. Seja funcionário público. E segundo, que tenha a posse lícita do bem em razão da função pública. Tem a posse do bem em razão da função pública. O artigo 312 caput, se vocês prestarem atenção no artigo 312 caput, leiam esse artigo de novo, dão uma olhadinha aí, que ele não fala em função pública, ele fala em cargo público. Fala funcionário que tenha posse do bem em razão do cargo. Perceberam que o artigo 312 caput fala em posse em razão do cargo? Então, esta expressão cargo foi empregada por equívoco. Esta expressão cargo público deve ser interpretada como sendo função pública. Então, onde a lei escreveu no artigo 312 caput cargo público, leia-se função pública. É uma interpretação em consonância com o artigo 327 do Código Penal, que o artigo 327 fala em função pública, cargo, emprego ou função pública, né? Então, a jurisprudência interpreta essa expressão cargo público num sentido amplo, isto é, como sendo função pública, ok? Há um erro do código aí, então é preciso fazer uma interpretação aí para corrigir esse erro, ok? Então, o pressuposto do crime é que o agente seja funcionário público e que tenha posse do bem em razão da sua função pública, ok? Então, o que significa a posse do bem em razão da função pública? O que é a posse do bem? Aqui também, o código usa a expressão posse. A expressão posse aqui está em sentido amplo, para abranger também a detenção do bem, consoante interpreta a doutrina e a jurisprudência. Onde está escrito posse, leia-se posse ou detenção do bem. Então a expressão posse abrange aí, primeiro, o funcionário público que tem contato físico com o bem. Então o funcionário público que tem incumbido de guardar aquele bem público, que tem um contato público diário ali com aquele bem, incumbido de cuidar daquele bem público. Então abrange, primeiro, o funcionário público que tem o contato físico com o bem, que seria a detenção. E segundo, abrange também o poder de requisição do bem. Então, o funcionário público superior que tem poder de requisitar o bem. Então, posse, a expressão posse abrange o contato físico e também o poder de requisitar o bem. Então, o chefe tem o poder de requisitar o computador, por exemplo, aí, ali da repartição pública. Se ele tem este poder de requisição, ele tem posse. Então, a expressão posse é para abranger aqueles funcionários que têm o contato físico com o bem e para abranger também aqueles funcionários superiores que têm o poder de requisição do bem, têm o poder de requisitar o bem. Ok? Então, a expressão posse está em sentido amplo, abrange o contato físico e também o poder de requisição. E voltando então, o pressuposto do crime é que o agente seja funcionário público que tenha a posse lícita do bem em razão da função. Então, é uma posse em razão da função. Isso é, faz parte da função ter posse.
Faz parte da função ter posse, isto é, ter o contato físico ou ter o poder de requisitar o bem. Faz parte da função. Então, mas como que eu sei se faz ou não parte da função? Bom, aí é o seguinte, a lei descreve a função, dizendo que a função integra, isso faz parte da função, ou então algum ato administrativo, ou então algum costume administrativo. Quer dizer, por força de um costume administrativo, o agente tem a posse do bem em razão da função. Por força de um ato administrativo, o agente tem a posse do bem em razão da função, ou por força de uma lei, o agente tem a posse do bem em razão da função. Então, ter a posse do bem em razão da função faz parte da função, ter a detenção material do bem, isto é, o contato físico ou o poder de requisição. Faz parte da função por quê? Porque tem uma lei que diz isso, ou tem um ato administrativo, ou tem um costume. É costume. Aquele computador sempre ficou ali no funcionário, aos cuidados do funcionário daquela mesa. O funcionário que senta naquela mesa cuida daquele computador. Isso foi um costume que se implantou ali na repartição pública. Então, ele tem a posse do bem em razão da função. Ok? Vou dar uma questão para vocês. Tem um amigo meu que é oficial de justiça. E eu dou um dinheiro para ele dizer, olha, minha avó tem uma guia para pagar lá no fórum, você podia pagar para mim? Está aqui, ó, R$1.000, a minha avó tem que pagar essa guia. Meu amigo oficial de justiça, ele pegou o dinheiro e se apropriou desse dinheiro. Ok? Ele não devolveu, não pagou nada e se apropriou do dinheiro. Ele cometeu peculato ou apropriação indébita? Resposta, apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal. Ok? Não é peculato, porque ele tinha posse desse dinheiro em razão de uma amizade. A posse foi em razão de uma amizade. A posse não foi em razão da função pública. A posse não foi em razão da função pública, pois não faz parte da função pública do oficial de justiça ficar recebendo dinheiro por aí para pagar a guia dos outros. Isso não faz parte da função pública dele. Eu entreguei o dinheiro para ele em razão de uma amizade que eu tinha com ele. Não foi em razão da função pública. Então ele tinha posse em razão de uma amizade. Então o crime que ele praticou foi apropriação indébita. Então cuidado. Para praticar o peculato não basta ser funcionário público. Tem que ter a posse em razão da função pública, ok?